Economia, com Ivana Moreira. Ivana Moreira, bom dia. Bom dia, Paulo. Conte-me uma coisa, a bolha imobiliária começa a nos preocupar, é isso? Ela começa a perder um fôlego de valorização dos imóveis, não é uma preocupação. Na verdade, é que começa a surgir no mercado os sinais de que os imóveis estão perdendo, interrompendo uma trajetória de alta. Nos últimos 2 anos, muitas cidades registraram um aumento de 100% na valorização do imóvel, Belo Horizonte incluída, em algumas categorias de imóveis. Significa que se você tinha um apartamento em 2008, esse apartamento estava valendo o dobro no fim de 2010. E o que a gente começa a perceber é que essa valorização desenfreada está, sim, perdendo o ritmo. Em São Paulo, onde isso já foi medido pela Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio, já houve uma desvalorização de 3,5% no valor dos imóveis usados, que são os primeiros a registrar esse declínio de valorização. Depois isso começa a chegar aos imóveis novos. Mas também já foi verificado uma queda no número de lançamentos por parte das construtoras. Lá em São Paulo isso já caiu 25,6%. Em Belo Horizonte a gente ainda não tem esse número da Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio, mas a expectativa do setor é que comece mesmo a registrar um ritmo mais lento de valorização. E os motivos que justificam isso começam até pela expectativa de aumento de juros em 2011. Com o aumento dos juros, o financiamento imobiliário vai ficar mais caro. Com esse crédito mais caro, menos pessoas estão dispostas a pagar esse preço para assumir um compromisso tão longo de financiamento imobiliário. Então, já tem aí uma queda de potenciais compradores, né, para esse negócio. E também é bom lembrar que a demanda reprimida por imóvel próprio, que era imensa no Brasil, ela já foi parcialmente atendida nos últimos anos, com esse boom de lançamentos e de oferta de crédito imobiliário, as pessoas podendo adquirir o imóvel próprio financiado, isso foi parcialmente atendido. Então, a sede anda menor. E as pessoas que ainda precisam comprar imóvel próprio hoje são as pessoas que têm menos pressa, estão analisando, ainda não decidiram, ainda não estão seguros de que têm capacidade financeira para se comprometer com um financiamento tão longo. E a outra demanda que foi muito forte nos últimos 2 anos, que era o interesse dos investidores na compra de imóveis, tendo aí como meta ganhos gigantescos no negócio, era comprar um apartamento e vender esse apartamento ganhando, às vezes, mais de 50% na operação. Isso também passou. Com a tendência de queda na valorização, esses investidores também estão olhando outras oportunidades, pesquisando outras coisas e saindo um pouco de imóveis. Todos esses fatores combinados contribuem para que os preços comecem a ficar dentro de uma realidade mais aceitável. Como em tudo na economia, o que regula preço é a relação oferta e demanda. A gente tinha uma demanda enorme por imóveis, uma oferta que era pequena e começou a crescer, mas tinha uma demanda ainda maior que a oferta. Se essa relação começa a mudar, isso logo vai ser repassado para os preços. Em Belo Horizonte, embora a expectativa seja de valorização, de queda na valorização dos imóveis, esse processo tende a ser um pouco mais lento que outras cidades, como São Paulo, por conta de uma peculiaridade da cidade, que é a falta de terrenos, inclusive. A cidade, dentro do perímetro urbano aqui, há menos alternativas para a construção de novos empreendimentos do que outras cidades, do que outras capitais. Então, é possível que esse movimento seja mais lento em Belo Horizonte. As fontes do setor com quem eu costumo conversar me diziam no ano passado que contavam que o mercado em Belo Horizonte continuasse muito bom por pelo menos 4 anos. O que eu sinto é que as construtoras já começaram assim, a refazer os planos, aí com menos sede ao pote, inclusive usar uma estratégia comum no setor imobiliário, que é você fazer um teste, assim. Você, em vez de fazer você não faz o lançamento de um empreendimento na planta, você faz um pré-lançamento. O mercado lança, a construtora lança um projeto, cadastra interessados,
e isso serve para ela balizar se tem demanda ou não por aquele tipo de imóvel, aquele tipo de empreendimento naquele lugar, se ela consegue atrair ou não clientes para aquilo. Se o teste não vai bem, se esse pré-lançamento não vai bem, ela muda o projeto, enfim, ela cancela aquilo, porque na verdade ela não fez uma venda. Ela cadastrou possíveis interessados na compra. E é um jeito dela testar. E eu já comecei a ver que isso está sendo já usado na cidade, que mostra que as construtoras também estão medindo aí o seu... o apetite que existe hoje no mercado imobiliário. Não para as construtoras, para os donos de construtoras, mas para nós, pobres mortais, donos que juntamos economias para conseguir comprar um imóvel, é uma excelente notícia, porque essa valorização desenfreada também deixou os consumidores, os donos de imóveis, meio sem parâmetro. Muita gente vendeu imóvel animado com a perspectiva de um ganho financeiro grande, porque comprou um imóvel, suponhamos, por 100 e muito rapidamente conseguiu vender aquilo por 170, 180, mas a verdade é que essas pessoas não conseguiram comprar por 180 um imóvel do mesmo padrão. Porque quando você conseguia receber o dinheiro da venda, o mercado já tinha subido e aquele seu imóvel já estava valendo muito mais. Então, é uma realidade que não pode continuar assim por muito tempo, de fato. Duas reflexões. No final de novembro, li uma informação de que alguns compradores de imóveis se queixavam desse fato desse teste ser feito dos lançamentos que vão só testar o mercado para saber se tem ou não compradores, alguns deles entrando nesse projeto e depois tendo que reavaliar a escolha que fizeram. Tinha uma matéria longa sobre isso num dos jornais da capital. E segundo, que eu acho que esse preço que foi estipulado para os imóveis estava batendo na beira do irreal, né, Ivana? Foi impulsionado de fato por uma relação ocasional ali de oferta e demanda, de uma demanda gigantesca para uma oferta que ainda não era suficiente. Que nem quando você tem dinheiro e quer comprar carro, já houve épocas, em outros setores a gente já viveu isso, né? Quando as pessoas pagavam ágio para comprar um carro, por exemplo, porque não tinha as montadoras não tinham carro suficiente para entregar e atender a demanda que existia. Uhum. E tinha muita gente que pagava. Isso foi num passado recente. Uhum. Bom, recente para nós, mas então, de fato, não poderia durar por muito tempo. Essa oferta cresceu, atendeu a demanda e agora é uma nova relação, felizmente. Quem sabe agora possamos então trocar os nossos apartamentos. Acho que para quem quer fazer uma troca, eu aconselharia ir com calma, porque tende a fazer um negócio melhor daqui a uns meses do que exatamente agora. Perfeito. Ivana Moreira conversa conosco todos os dias sobre economia no jornal Band News Minas, primeira edição. Grande abraço, Ivana, até amanhã. Grande abraço, até amanhã.